Nós, o povo de Deus, temos uma armadura, mas temos o calcanhar de Aquiles, e vamos descobrir qual é esse calcanhar de Aquiles. Segundo, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa. Amém. Louvado e agradecido seja Deus. Próximo slide. A imagem está um pouco turva, não dá para ver muito, mas esse menino aí de camisa branca sou eu. E esse de cabelo, pode sentar-se, para vocês verem também. Esse ao lado, de camisa preta da STI, que era da Sector Chipa, é o meu amigo também, Ricardo, que para honra e glória de Deus, já foi batizado nas águas também. Ele me acompanhou o meu caminho desde o começo, quando eu comia carne de porco com toda a vontade, a alegria e gana, e ele viu esse processo que eu saí das trevas para a maravilhosa luz. Amém? Amém. E Deus, ele almeja que essas pessoas, todas as ovelhas que Deus almeja estar com eles, que saímos das trevas para a maravilhosa luz. Mas eu gostaria, nesse próximo slide, por favor, que é o 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que é esse texto. Mas vós sois, está dizendo quem? Geração eleita. Geração eleita. E quem é geração eleita? Nós. Amém? Amém. Igreja, a gente não pode continuar nada dessa pregação se a gente entender isso. Nós, para a honra e glória de Deus, somos a geração eleita. Amém? Amém. Vamos continuar. O sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anunciais as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Amém? Próximo slide. Ele, que morreu na cruz do Calvário, nosso Senhor Jesus, ele entrou nas mais densas trevas. O Senhor Jesus, aquele que conhece a dor de cada um aqui presente, aquele que saiu do corte real, das nações mais santas que o mundo já viu, onde as ruas eram douradas, para habitar num mundo onde tem dor, sofrimento, num lugar que ele foi cuspido, num lugar que ele foi traído, num lugar que ele foi humilhado por amor de nós. Ele entrou nas mais trevas. Mas ele não só entrou nas mais trevas, ele foi além. Ele ressuscitou no terceiro dia. Amém? Amém. E mais, e hoje ele está vindo no lugar santíssimo, rogando por nós. Amém? Amém. E este mesmo Deus, esse mesmo príncipe da paz, esse mesmo que a cruz não é onde termina, é além. A cruz é onde começa. Após nós passamos nessa água batismal, sermos lavados pelo sangue de Cristo, não acaba. Pelo contrário, inicia a batalha. E uma batalha existe guerra. E nessa guerra tem dois lados. O lado do bem e o lado do mal. E o lado do bem e o lado do mal estamos nesse grande conflito. E esse conflito ocorre aqui na nossa mente. Só Deus sabe o quanto você já lutou para estar hoje nos caminhos do Senhor. Só Deus sabe quantas lágrimas já desceu de olhos de vocês por estarem aqui presentes. A luta contra o eu, a luta contra o orgulho, a luta contra a carne. Mas a nossa Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Somos feitos para brilhar. Amém? Mas estamos num mundo totalmente de trevas. O mundo escarnecedor, o mundo que você fala de Jesus e todo mundo já conhece Jesus, mas não sabe quem é Jesus. Muitos ouvem falar de Cristo, mas não sabem quem é Cristo. Mas sabem, igreja, quem é o maior culpado das pessoas só conhecerem Cristo e não saberem quem é Cristo? Somos nós.
Porque a nossa vida pode ser a única oportunidade de muitos verem Cristo na vida de nosso próprio testemunho. Muitas pessoas falam, mas eu conheço de Cristo, conheço aquelas igrejas, mas só vão saber quem é Cristo verdadeiramente através dos testemunhos de cada um de nós, amém? Estamos nesse mundo de trevas, mas eu pergunto para vocês, quem tem essa missão? Não era para passar a idade. Quem tem essa missão? Nós. Apocalipse 12, versículo 17. Eu gostaria que alguém da igreja desse capítulo 12, versículo 17 de Apocalipse. Olha quem tem essa missão. E desse conflito como está. Um verso muito famoso por nós, eu gostaria que alguém... Muito obrigado, a irmã já se levantou. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Amém. Vemos agora, vamos fazer aquela quadro profético, aquela transformação profética muito simples. Irou-se o dragão. O dragão em profecia é Satanás, diabo, inimigo. Então o inimigo, o diabo, irou-se contra a mulher. Quem é mulher em profecia? Então o diabo, o inimigo, irou-se contra a igreja. E mais, ele não só foi irar contra a igreja física, e foi pelejar contra os restantes de sua descendência. Quem é o restante de sua descendência? Calma, as pessoas já estão passando. Quem são essas pessoas? Não falei das características. Quem são os descendentes Quem são os descendentes de sua própria mulher? Nós, os que habitam na igreja, amém? Agora sim, eles têm duas características. Os que guardam. Nossa. Vamos lá, de novo. É em coro, todos estamos sabendo disso. Os que guardam os mandamentos de Deus e tem os mandamentos de Deus, algo muito simples, fácil, os 10 mandamentos. Igreja, o que seria o testemunho de Jesus? O dom de profecia. Amém? Louvado seja Deus. Capítulo 19 de Apocalipse, versículo 10. Eu mesmo vou ler. Apocalipse 19, 10 diz assim. Todos acharam? Diz assim: prostrei-me ante seus pés para adorá-lo. Ele, porém, disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, o que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Louvado e engrandecido seja Deus. A característica do povo de Deus são duas: os que guardam os mandamentos de Deus e tem, que é o Espírito de Amém. Quem tem a missão de iluminar é aquele povo que tem os mandamentos de Deus e que tem o Espírito de profecia. Fora disso, como a própria Bíblia diz, seja anátema. Porém, gostaria de, no próximo slide, nós tivéssemos um vislumbre. Por favor. Em Efésios, todo mundo já sabe, que fala sobre a armadura de Deus. Mas muitas vezes, o que acontece? Nós sabemos que o povo de Deus tem duas características, que é o que guarda os mandamentos de Deus e tem espírito de profecia. Porém, muitas vezes, nós fazemos que nessa imagem. Esse guerreiro tem um capacete, mas o capacete onde deveria estar na cabeça, está na cabeça dele, sim ou não? Não. Ele tem um escudo, mas o escudo está no braço dele a protegê-lo, sim ou não? Não. Infelizmente, as partes das armaduras, muitas vezes ele tirou, e muitas vezes nós tiramos essas armaduras de Deus. E temos, como nós falamos, um conflito. E Satanás sabe, toda a sua descendência genética, onde nós somos mais fracos, onde é o nosso calcanhar de Aquiles. Ele conhece. Eu agradeço aqui a igreja, eu vejo louvado seja Deus pelo minuto de saúde, porque a terceira mensagem angélica,
O braço direito é a mensagem de saúde. E se a gente não proclamar, junto com a mensagem do terceiro anjo, a mensagem de saúde, que seja anátema. Porque a gente acaba não sendo abençoado, porque a gente não olha e faça as promessas condicionais da própria Bíblia. A Bíblia diz assim: sirva de toda a armadura de Deus, tem em Efésios 6. Mas muitas vezes a gente tira o capacete, muitas vezes a gente tira o escudo, muitas vezes a gente tira as botas, muitas vezes nós somos, igreja, desprotegidos. Lembra da promessa maravilhosa? Retirei vocês das trevas para a maravilhosa luz. Porque muitas vezes nós olhamos para o alto ao acordar e não sentimos vontade de fazer um ano bíblico. Porque muitas vezes nós acordamos e não sentimos aquela vontade, normalmente no começo do batismo, de pregar para todas as pessoas. Porque muitas vezes nós, de livre e espontânea vontade, tiramos as armaduras de Deus e expomos o nosso corpo. E Satanás sabe o nosso calcanhar de Aquiles. E vamos ver qual é o nosso possível calcanhar de Aquiles. Próximo slide, por favor. Balaão. A história de Balaão, muito simples. Estamos na metade agora da pregação e vamos entender como a história de Balaão pode iluminar essa questão. Balaão, todos lembram de Balaão que teve aquela conversa com a mula, né? E naquela conversa ele até dialogou com a mula. Muitas vezes as pessoas falam que a parte mais importante é que a mula falou, acho que não. A parte mais interessante é que Balaão falou com a mula. É interessante como a pessoa está naquelas trevas e ainda conversa com o animal e acha algo normal. E mais, na história de Balaão, tinha um rei que queria amaldiçoar o povo de Deus. Igreja, o mesmo Deus que abençoou Jeremias, Isaac, Daniel na cova dos leões, é o mesmo Deus que nos abençoa hoje. Amém. O mesmo Deus que nos deixa debaixo de suas lindas asas, nos templos dos apóstolos, é o mesmo Deus que nos protege hoje. Amém? Próximo slide. Gostaria que alguém da nação lesse Números, capítulo 22, versículo 6. Olha que quiseram fazer com o povo de Deus. Um retrato do povo de Deus para vermos onde eles erraram e onde a gente não precisa errar. Para que Deus ele seja honrado nas nossas vidas. Números, capítulo 22, versículo 6. Gostaria que alguém da igreja lesse Números 22, versículo 6. Muito obrigado, amigo. Vem, pois agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se eu poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Amém. Obrigado. Próximo. Como o irmão leu, muito obrigado, Deus te abençoe. Diz assim: vem, pois agora, rogo-te, amaldiçoa-me a este povo. Ele ainda vai mais. Pois mais poderoso. Igreja, nós somos sim um povo poderoso, amém? Nós somos um povo que Deus, ele trabalha enquanto nós estamos dormindo, amém? Nós somos um povo que muitas vezes nós não acreditamos, infelizmente, no poder de Deus, mas Deus, ele acredita em nós, amém? Deus, ele abre o mar para ajudar seus filhos, amém? Deus, ele envia corvos para alimentar seus filhos. Deus, ele envia um maná espiritual, um maná para nos alimentar, amém? Esse Deus não morreu. Esse Deus, ele é vivo e nos protege eternamente. Aí ele diz assim: talvez poderia ferir a lança fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, a quem tu amaldiçoares também será amaldiçoado. Ele pediu para um profeta amaldiçoar o povo de Deus. E o que foi a resposta? Por favor, próximo slide. No versículo 12 diz: então disse Deus a Balaão: não irás com ele, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é
Louvado seja Deus, igreja. Somos um povo celeste. Somos um povo bendito. Somos um povo que Deus olha e fala assim para mim e para você: você é a menina dos meus olhos. Você não tira um segundo a olhar sobre vocês. Eu os protejo. Mal nenhum vai cair sobre vocês, porque eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus que te ama. Amém? Ele nos protege. Ele nos cerca. Ele nos deixa debaixo de suas asas, para que possamos louvar o nome dele. Próximo slide. O foco de Deus é que seja isso. O que vocês veem, igreja? Por favor. Vamos lá, participação. Flores. E o que mais você vê as flores? Além das flores. Chuva. Flores, chuva, diante de um sol que está batendo nela. Isso é um retrato, é um símbolo da grande promessa que Deus tem para nós. Deus, Ele almeja que seu povo, suas flores, seus filhos, sejam refrescados pelo Espírito Santo. Nós fomos salvos, que saímos das trevas e fomos para a luz. Nós fomos salvos para fazer esta profecia. Pessoas carecem e almejam estar com o nosso Redentor. Lembra aquele menino que vocês viram nas fotos? Aquele menino fumava. Aquele menino tinha vontade de se matar. E eu não estou falando somente do Ricardo. Estou falando de mim também. Eu, pela honra e glória de Deus, nunca coloquei nenhuma droga em minhas bocas, nem algo sobre minhas veias, mas eu já tive vontade de me matar. O Ricardo, esse meu amigo, além de vontade de se matar, usou drogas. Mas não existe nada, igreja, não existe nada que nos afasta do poder e do amor de Deus. Próximo slide. Porém, o inimigo conhece nosso ponto fraco. Olha o que aconteceu. Números 25, versículo 1 e 2 diz assim: E Israel deteve em Sintim, e o povo começou o quê? Com as filhas dos Moabitas. E mais, elas convidaram o povo a sacrificarem a seus deuses, e o povo comeu. E mais, e inclinou-se a seus deuses. O inimigo sabe que quando nós estamos debaixo da graça e do poder de Deus, nós estamos vendo isso na escola sabatina, o reavivamento e a reforma, a verdadeira transformação, a verdadeira igreja, conversão, há na transformação do caráter, pelos frutos do Espírito Santo, amém? Quando nós estamos obedientes diante das asas de Deus, o inimigo não nos toca. Como diz Salmo 91, pode 1000 cair um lado, mais outro da sua esquerda, direita, mas tu não serás atingido. Porém, o inimigo sabe que quando nós desobedecemos a Deus, ficamos vulneráveis. Temos o calcanhar de Aquiles. O inimigo, inteligentemente, ele não sai atacando e falando: não, eu te puxo, eu te agarro, eu vou com você. Ele não exige. Ele começa, olha, é uma palavrinha mágica, igreja. Olha aquela palavra ali, ó. Depois de Moabitas, elas convidaram. Muitas vezes a gente pensa que o inimigo, ele chega assim, com licença, irmão, pega e puxa ele pela blusa, arranca pela gravata, puxa você pelo braço. O inimigo, ele não faz isso. Porque ele sabe que se ele ir grosseiramente, você não vai aceitar. Mas ele faz algo muito suave e tranquilo, uma palavra chamada convite. E eles só escutaram e receberam esse convite, por quê? Porque eles tiveram contato, muito contato, uma contemplação do que era errado. Igreja, muitas vezes contemplamos o inimigo. Muitas vezes em nossa casa temos coisas que não devemos contemplar em nossos TVs, nossos canais, nossos computadores e nossos armários também. Muitas vezes contemplamos o inimigo e o inimigo nos convida. E fatalmente aconteceu que o povo, ao sacrifício dos deuses,
E o povo comeu. Muitas vezes, Deus nos chama para ter uma alimentação separada, uma doutrina separada, uma vida separada para a honra e glória de Deus, mas às vezes comemos na comida do inimigo. E pior, ao comer, inclina-se aos seus desejos. E olha o que acontece fatalmente. Diz assim, versículo 3 e 9 de Números. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Vemos que Israel nunca deveria, de maneira alguma, ter sofrido essas dores, ter sofrido tamanha angústia, se tivesse obedecido a Deus. Mas acabou não obedecendo, e o texto é bem claro. Irou-se o Senhor contra Israel. E o versículo 9, ele acrescenta: olha que calamidade, igreja. E os que morreram daquela praga foram quantos? 24 mil. Igreja, imagina 24 mil. Uma vez eu estava lendo a história da igreja, e nessa história da igreja fala que tinha uma igreja de 3 mil pessoas. E o ideal de Deus não é que seja uma igreja estultuosa de 3 mil pessoas. Deus prefere muito mais que sejam pequenas igrejas de 300 ou de 100 pessoas. Mas imagina, uma igreja de 3 mil pessoas. Seriam quantas igrejas daquelas destruídas de uma noite só? Vou mais, meu paralelo, que eu gosto bastante de futebol. Imagina o estádio do Pacaembu quase lotado. Morrer de um dia para a noite. Imagina quase um bairro de um dia para a noite ser totalmente destruído. 24 mil pessoas por causa de uma palavra: convite. Muitas vezes o inimigo nos convida, e muitas vezes a gente, com sono, muitas vezes a gente, falta de vigilância, a gente não entende que aquilo provém do inimigo, e às vezes a gente acaba fazendo isso, desobedecendo. Mas, próximo. A palavra diz: conhecereis, eu gostaria da ajuda de vocês. Conhecereis a verdade, e a verdade, louvado seja Deus por isso. Deus, ele faz isso conosco. Ele nos dá a verdade, ele nos... Aleluia, amém por isso. Louvado seja Deus. Deus, ele nos liberta com a verdade. Deus, ele nos deu uma luz distinta que nenhum outro povo tem. Amém? Amém. Olha aqui uma pergunta para nós. GC, grande conflito, página 507, diz assim: Satanás conjuga todas as forças e arremessa ao combate todo o seu poder. Aí vem a pergunta: por que não se encontra ele em maior resistência? Por que muitas vezes a gente não vigia? Por que muitas vezes nós ainda permanecemos em aqueles sites, aqueles costumes que nos levam às trevas? E ainda continua outra pergunta: por que são os soldados de Cristo? Nós somos soldados de Cristo, amém? Amém. Tão sonolentos e indiferentes. Por quê? Nós estamos dormindo. Gente, nós estamos na guerra mais importante de todos os tempos. Nós estamos no final. Como o conjunto que eu convidei aqui para cantar, Forte Sou, nas nossas dificuldades nós estamos fortes, porque Deus ele transforma nosso sofrimento em testemunho, amém? Porque quando nós estamos ali sofrendo, todos estão olhando, e quando Deus levanta, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, amém? E vem agora a solução, no mesmo GC, grande conflito, na página 507, ele concentra-se e explana: porque entretém tão pouca verdadeira comunhão. Muitas vezes nós não temos a verdadeira comunhão. Ele continua com Cristo. Porque se acham tão destituídos, tão longe, tão afastados de seu espírito. O pecado não é repelente e aborrecível como era para o Mestre. Muitas vezes nós ficamos brincando com o pecado, com as conversas,
de Facebook com pessoas que nós não deveríamos ficar naqueles flats, sites, lugares. Gente, eu era apaixonado por estar naquela Bonita. Tinha vezes que eu deixava de ir para a igreja para ir lá cantar o Jogo dos Santos. E ai, quem falasse o contrário. Eu almejava fazer isso. Perdia, pegava no meu rosto, pintava com cara branca na Praça da Independência e lutava, eu defendia a minha própria vida. Já teve vezes que a fiel chegou na minha frente e poderia até perder minha vida. E por quê? No mundo eu arriscaria a minha vida e por Cristo eu não testemunharia? Muitas vezes nós temos a verdadeira comunhão. Muitas vezes nós achamos que ao acordar de manhã e falar assim: Senhor, proteja o meu dia, que eu seja abençoado hoje, amanhã, sempre amém, e vai para o dia. Não tem uma leitura da palavra de Deus, não tem uma leitura de escola sabatina, ou às vezes se tem isso, acha que isso é o bastante. Nunca é o bastante, igreja. Nós só somos salvos pela graça, mas a Bíblia diz: a fé sem obras, ela é morta. Nós devemos agir. Nós somos os cristãos, somos o povo de Deus, um povo que Deus ele nos pega debaixo de suas asas, que diz Isaías, próximo verso. Olha que texto lindo, igreja. Isaías capítulo 41, versículo 10. Alguém, por favor, leia esse texto maravilhoso para nós. Isaías 41, versículo 10. Daqui a alguns versos eu vou pedir para o grupo ficar aqui à frente e fazer aquela música, corte só novamente. Isaías 41, versículo 10. Você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe darei forças, eu vou ajudar e manter você em pé, firme, com a minha vitoriosa mão direita. Aleluia! Pode passar para o próximo slide, que vai estar o texto. Diz assim: não temas, igreja, não temas, porque eu sou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Olha que lindo. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Deus, Ele olha para cada um de nós e fala: filho, eu não me importo com suas fraquezas. Eu não me importo quantas vezes você tem contemplado ainda o pecado. Filho, eu não me importo quantas vezes você tem permanecido ali conversando com o que não é, que não se deve. Ele diz assim: filho, não temas, a força não está em ti mesmo. Porque a palavra diz assim em João: filho, nada conseguis fazer sem mim. Sem mim, nada podeis fazer. Porém, a palavra diz que tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele fala: filho, não temas. Não me importas. A minha misericórdia é grande, é imensa. Mas pela misericórdia, me obedeça. O texto que nós iniciamos tem o versículo 10, que é o próximo, e diz assim: vós, que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois o povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas ele vai além, mas agora alcançais a misericórdia. Próximo slide, que é o final. Igreja, nós antes não tínhamos misericórdia. Nós antes não tínhamos esperança. Mas aquela esperança, aquela cruz desceu sobre nós, aquele sangue incalculável, aquele sangue sem mácula, derramou sobre cada um de nós. Se porventura alguma vez vocês caíram, se porventura você de alguma forma, e se porventura eu caí, a Bíblia diz: não pequeis, porém se pecares, tem um fiel advogado, Jesus Cristo justo, amém? Cristo fala: eu irei te lavar. Cristo fala: fique cego. Não olhe para as dificuldades.
Não olhe para as suas imperfeições. Não olhe para as dificuldades. Não olhe, não permaneça no seu pecado, filho meu. Eu quero te lavar. Eu quero que você seja luz. Eu quero que você resplandeça. Eu quero te ajudar. Eu quero te abraçar. O grupo vai aqui à frente cantar a mesma música. Porque essa música ela nos toca e fala: forte sou. Ela fala: faz-me cego para ver. Que nessa caminhada cristã sejamos cegos para os nossos pecados e nossas fraquezas, e que possamos somente ver a cruz. E se de alguma forma essa música ou essa pregação tocou cada um de vocês, fiquemos de pé para que nós façamos uma nova aliança, para que nós possamos ficar dentro da obediência de Deus, para que possamos sair das trevas para Ele, a maravilhosa luz. Que Deus te abençoe, que Deus use vocês. Às vezes sinto o peso de cada pecado, então olho para a cruz e a dor que suportou. Espinhos não puderam calar o teu amor. Através da cruz eu forte sou. Faz-me cego para ver e sedento de tua graça em meu viver. Nas angústias e injúrias tenho paz em teu poder. Se fraco estou, eu forte sou. Ainda que eu passe por duras aflições, jamais temerei, pois contigo sempre estou. Encontre em ti coragem e forças para prosseguir, mesmo em provações, eu forte sou. Faz-me cego para ver
Faz, Senhor, cego, para que possamos ver, que possamos a nossa vida ser um testemunho fiel para Cristo. Curvamos nossas frontes e vamos falar com o nosso poderoso Deus. Senhor Todo-Poderoso, estamos agora diante da Tua presença, Pai. A Sua palavra é linda e liberta, porque diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Senhor, Tu nos libertaste das trevas, Tu nos libertaste dos vícios. O Senhor é tão bondoso, tão lindo, tão claro, que nos purifica, que diz que o nosso pecado pode ser como a escarlata, porém ficará tão branco como a neve. Amém. Senhor, a única coisa que levaremos daqui para o céu, que é o nosso caráter, que esse nosso caráter seja a imagem e semelhança de Deus. Amém. Senhor, que o nosso foco é ir até Canaã Celestial. Que esse foco nós fomos juntos, de mãos dadas, com nossos amigos, familiares, que eles vejam na nossa vida que Cristo Jesus não somente morreu, mas ressuscitou e breve voltará. Amém. Senhor, que possamos fazer uma aliança com o Senhor, que possamos ter todos os dias o batismo do Espírito Santo, para que todas as nações vejam que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus Todo-Poderoso, reina e não se aqueceu do seu povo. Ó Pai, abençoa aqui cada família representada que saiu de sua casa e veio até aqui. Amém. Abençoe sem medidas, porque Tu prometes que obedece e ortoga o Teu Espírito Santo para aqueles que Te obedecem. Senhor, lava-nos todos os dias e que possamos Te louvar hoje, amanhã e sempre. Tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos em Deus. Kevin estará ali à porta, comentando os irmãos. E gostaria de desejar a todos uma boa noite. E, irmãos, que possamos nos preparar para que na quarta-feira estejamos aqui, para honrar e glorificar o Senhor novamente. Todos possam ter uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Amém.